Fala galera, tudo certinho com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu mostro a parte técnica de função do primeiro grau, né? Como construir o gráfico, como é que a gente volta para a linha de formação, tá certo? Para que no próximo vídeo a gente possa aplicar esse problema, tá? Então fica comigo e depois da vinheta eu mostro para vocês como é que a gente faz isso. Valeu gente! Fala galera, tudo certinho com vocês, gente? Bom, galera, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um resumo aqui, tá? Sobre função do primeiro grau, que vai ser o complemento, tá? Ou melhor, que ele vai ser complementado por um outro vídeo que eu vou estar fazendo sobre resolução de exercícios de função do primeiro grau e segundo grau. Então hoje eu vou dar só uma noção, tá certo? Aqui de função do primeiro grau, para nesse próximo vídeo ficar mais claro quando a gente for resolver os exercícios. Então, um vai complementar o outro, tá joia? Então, não esquece, se esse vídeo aqui for útil para você, não esquece de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, compartilha, comenta aí, tá certo? Preciso saber o que vocês estão achando aí, tá joia? Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é uma função do primeiro grau, né? Função do primeiro grau vai ser uma função, toda função definida por algo parecido com isso, ou com essa cara aqui, tá certo? Se a nossa variável x ela vier ao quadrado, já não é mais de primeiro grau, de segundo grau, tá joia? Então assim, quando tiver essa carinha aqui, vai ser uma função do primeiro grau. É importante que cada uma dessas duas letras, A e B, elas têm papéis importantes, tanto na construção do gráfico, quanto na resolução de problemas, tá certo? Quando a gente vai falar no gráfico, o A ele vai determinar a inclinação da nossa reta, tá? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, sempre que tiver uma reta, o gráfico é definido por uma função do primeiro grau, tá certo? Então, o A, o nosso coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. Enquanto que o B, o nosso coeficiente linear, ele vai determinar onde ela intercepta o eixo Y, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora, em problemas, toda a função do primeiro grau ela tem a seguinte característica. Ela vai falar de um valor fixo e de um valor variável, tá? Deixa eu dar um exemplo a vocês. Vamos supor que eu resolvi vender canetas. E aí eu consigo comprar cada uma dessas canetas a 50 centavos. Tá joia? E eu preciso de um espaço para montar a minha loja. E eu arrumei um local onde o ponto com luz, água, tudo aluguel R$1.000. Veja que eu falei em dois valores aí. Eu falei no valor da caneta e no valor do aluguel. O aluguel, gente, tanto faz se eu vou vender 1 a 1 milhão de canetas. O aluguel é R$1.000, é fixo, tá certo? É o nosso valor inicial, tá? Enquanto que o valor da caneta seria o nosso valor variável, tá joia? Então guarda isso que a gente vai usar isso lá na resolução de problemas. Uma observação importante. Se o problema fala pra gente em função afim, tá? Ele está falando da função do primeiro grau, só que na sua forma completa. Beleza? Vai ter o A e vai ter o B. Por exemplo, 2x mais 3, 5x menos 2. Tá? Ela é completa, ela tem o A e o B diferentes de zero. Olha o asterisco aqui. Tá? Agora, se o problema fala em função linear, ele está falando em algo desse tipo, onde o B é zero. A função identidade, gente, que é f de x igual a x, é uma função especial de uma função, é um exemplo, né, de uma função linear, função especial. E temos também a função constante, onde nós não temos variável, é constantemente um valor. Alguém pode dizer, Romulo, mas não é função do primeiro grau ou algo do tipo. Estamos falando aqui, gente, pelo fato de todas elas possuírem gráficos, como gráfico, uma reta. Tá joia? Então, guarda essa ideia aí. Bom, falando em gráfico, vamos ver como é que a gente faz para construir o gráfico da função do primeiro grau. Tá certo? Olha, existem várias formas de a gente construir o gráfico da função do primeiro grau. Só que eu vou chamar aqui a atenção de algumas coisas que vão ser importantes para a gente, tanto na resolução de problemas, quanto em outros dados que eu quiser da minha função. O que é que vocês vão fazer para construir a função do primeiro grau? Primeira coisa importante, separar o A e o B. Tá? Por que o A e o B? Porque eles, o B de maneira direta, tá? E o A também, eles vão meio que dizer como é que vai ser o nosso gráfico. Porque, ó, se o A for positivo, tá, maior que zero, a minha função é uma função assim, ó, crescente. Lembrando que eu sempre leio da esquerda para a direita, né? Então, vejam,
aqui o meu gráfico, a minha reta, ela está crescendo. Se o A for negativo, ó, ela é decrescente. Tá já? Observação sobre a função constante, como eu falei lá anteriormente. Gente, se o A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente. Se o A for zero, desculpa, ela nem cresce nem decresce. Ela vai ser, ó, constante. E aí é onde entra o B. Porque a reta, ela sempre corta o eixo Y no B. Então, ela aqui vai passar no B. Isso serve tanto para a função constante, quanto para a função afim, ou linear, né? Tanto faz. Crescente ou decrescente. Ela corta o eixo Y no B. Então, por isso que é importante, assim que você pegar o gráfico da função, ou melhor, assim que você pegar a função, você separar o A e o B. Porque o A te diz se ela é crescente ou decrescente ou constante, e o B te diz onde a reta vai cortar o eixo Y. E, por último, você vai marcar esse outro ponto aqui, ó, que é onde a sua reta corta o eixo X. Quem é esse ponto aqui? Gente, para qualquer função, esse cara aqui é chamado de zero ou raiz da função. O que eu estou falando para qualquer função? Em qualquer função, sempre que tiver valores que o gráfico ele cortar o eixo X, tá? Esse valor ou esses valores serão chamados de zero ou raiz da função. E para a gente encontrar esse valor é muito simples. É só você pegar a função e igualar a zero. Porque eu vou estar interessado em descobrir qual é o valor que vai zerar a minha função. Por isso que ele recebe esse nome, tá? Então, pega a função todinha e iguala a zero, tá? Bom, vamos ver isso na prática, como é que funciona isso aqui, tá? Ó, por exemplo, considere esses exemplos aqui, esses dois exemplos que eu coloquei para vocês. Ó, primeiro exemplinho aqui que nós temos essa função f de x igual a 2x menos 6, né? A função do primeiro grau, uma função afim, já que vem o a e o b. Então, falando em a e b, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar quem é o a e quem é o b, tá já? Bom, o a aqui é quem, gente? O a é o coeficiente do x, então o a é 2, positivo, então eu já sei que a minha função é uma função crescente, beleza? Enquanto que o b, gente, é menos 6, tá? Menos 6. Esse é o cara onde a minha reta vai cortar o eixo Y. Corta o eixo Y. Então, você já pode chegar aqui no eixo Y, no menos 6, e marcar o teu pontinho. Então, ela passa aqui e é crescente. Só falta saber onde ela corta o eixo X. Tá? Para saber onde ela corta o eixo X, é aí que a gente vai calcular o tal do zero da função. Como eu falei, é só pegar a função e igualar a zero. No caso, a gente vai pegar ali o nosso 2x menos 6 e igualar a zero. Cai na equação do primeiro grau e a gente resolve normalmente, isolando o x. Então, fica 2x, passa para lá, mais 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser 6 sobre 2. Logo, o x é 3. Esse é o zero da função. É nesse ponto que a nossa reta vai cortar o eixo x. Então, você chega aqui no 3, ó, e marca. Beleza? Bom, simples assim, tá, gente? Marcou os dois pontinhos, aí você vem, ó, pegar aqui, ó, você pega a régua, coloca a régua sobre esses dois pontos e traça a tua reta. Crescente, como a gente já sabia. Tá joia? Simples assim, beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Olha para isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Separar o a e o b, né? Então, vamos nós. O a aqui vale quanto, gente? O a aqui é o coeficiente do x, tá? Ou seja, o a é menos 3. Dessa vez, negativo. Isso quer dizer que a nossa função ela é decrescente. O b, galera, é o termo independente, é o 6. É aqui onde ela vai cortar o eixo y, tá? Então, só lembrando, por causa disso, a função é decrescente. E por causa do b, onde ela corta o eixo y. Então, você já pode chegar aqui no b, no y, perdão, e marcar o 6. Bom, só falta saber onde ela corta o x, porque ela vem diminuindo. Para isso, a gente vai calcular o zero da função. E para calcular o zero da função, o que a gente faz? Pega a função e iguala a zero. Bom, pegando aqui a função, ó, 6 menos 3x igualando a zero, a gente vai ter aqui assim, ó, menos 3x passa para lá, menos 6, multiplica por menos 1, né? 3x igual a 6, passa dividindo, o x é 2, esse é o nosso zero. É nesse ponto que essa nossa reta vai cortar
o eixo X. Então, chega aqui e marco 2. Bom, marcou esses 2 pontos, né? Não tem o que fazer. Colocou aqui a tua régua e traçou a reta. Tá já? Então, é assim que a gente faz para construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Bom, aprendemos a identificar a função do primeiro grau, os tipos de função, os coeficientes e construir o gráfico. Agora a última parte. Tendo o gráfico, vamos encontrar a fórmula, né? A lei de formação da função do primeiro grau. Bom, e aí, gente, existem algumas formas de a gente fazer isso. Olhando esse gráfico aqui, o que é que eu posso afirmar sobre ele? A gente sabe que como ele é crescente, o A tem que ser positivo. Outra coisa, pelo gráfico, né, a gente está vendo que o 0 é o 3, o B vai ser aqui menos 6, tá? Mas vamos supor que não desse para perceber isso. Ele está me dando 2 pontos. Desculpa, ele está me dando esse ponto e esse ponto. São esses 2 pontos que a gente vai estar usando para determinar a nossa função. Como? Primeira coisa importante, a gente sabe que como é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então ela tem que ter essa cara daqui, ó. F de x igual a ax mais b. Pronto. Mas eu não sei quem é o A nem o B. Só sei que o A é positivo e aparentemente o B é 6, mas vamos descobrir isso. Bom, a gente vai usar os 2 pontos que ele nos deu. Como, gente? Ó, quando a gente fala em função, a gente tem que entender o seguinte. Todo ponto que pertence ao gráfico da nossa função, o f do x é o y, tá? Ou seja, para essa função aqui, o f de 4 tem que ser 2. E, da mesma forma, o f de 1 tem que ser menos 4. Bom, como é que a gente vai usar isso? Muito simples. Ó, f de 4, a gente sabe que quando tiver x, coloca 4. Então vai ficar a vezes 4 mais b. Isso tem que dar quanto? 2. F de 1. Onde tiver x, eu coloco 1. Então vai ficar a vezes 1 mais b, que tem que dar quanto? Menos 4. Feito isso, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos montar um sistema. Como é que vai ficar esse sisteminha aqui? Ó? Dando uma organizada nele, a gente tem a vezes 4, 4a mais b igual a 2. A vezes 1, a mais b igual a menos 4. E aí você vai resolver esse sistema aí da maneira que você se sentir mais confortável, da maneira que você sabe resolver o sistema, tá? Caso vocês queiram que eu faça algum vídeo resolvendo o sistema, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu tenho o maior prazer para fazer um vidinho resolvendo isso aí para vocês. Bom, uma maneira que a gente pode resolver aqui é o seguinte, pegar essa equação e multiplicar por menos 1, para usar o método da adição, né? Olha como vai ficar o sistema. Em cima eu vou repetir a minha equação, 4a mais b igual a 2, e embaixo eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então fica menos a menos b igual a 4. Quando eu somar as duas equações, vai cortar aqui, 4a menos a vai ficar 3a, 2 mais 4 vai ficar 6. Está multiplicando, passa dividindo. Teremos aqui que o nosso A é igual a 2. Bom, para achar o B, eu vou escolher qualquer equação, tá? E substituir o valor do A. Eu vou pegar essa equação aqui. A mais B igual a menos 4. O A não é 2, então vai ficar 2 mais B igual a menos 4. Passo o 2 para lá, então B vai ser igual a menos 4 menos 2 menos 6. Encontramos o A e o B, agora é só substituir na nossa função. Então f de x vai ficar igual a, que é 2x, mais b, ou seja, menos 6. Essa é a lei de formação desse gráfico. Mas aí, gente, eu queria mostrar para vocês um macete para a gente fazer isso aqui, tá? Um macetezinho, que só serve se for função do primeiro grau. Qual é a ideia do nosso macete? É o seguinte, vocês vão escrever aqui assim, ó, x, y, sempre, e aí vocês vão colocar os 2 pontos. Vou pegar aqui primeiro o 4 e o 2, mas poderia ser primeiro esse ponto, tá? E agora eu pego outro ponto. A ordem que vocês vão colocar aqui tanto faz. O que importa é, se colocar o 4 tem que ser o 2, óbvio, um do lado do outro. E termina com x, y. E aí como é que fica o nosso macete? A gente vai chegar aqui, ó, e vai fazer o seguinte. Vamos vir multiplicando aqui, tá? Como se fosse calcular um determinante. Então multiplica e soma. Então x vezes 2, ó,
2x, certo? 4 vezes menos 4, menos 16. 1 vezes y, mais y. E agora? Agora a gente vai vir multiplicando o outro lado aqui assim, ó. E continua aqui, só que trocando o sinal. Não é vindo negativo, é trocando o sinal. Então, ó, y vezes 4. 4y vem para cá, menos 4y. 2 vezes 1, 2 vem para cá, menos 2. Menos 4 vezes x, menos 4x vem para cá, mais 4x. E aí, a gente vai igual a zero. Sempre igual a zero. Agora, o meu objetivo é isolar o y. Vamos juntar todo mundo aí, vai ficar assim. 2x mais 4x, 6x. Y menos 4y, menos 3y. Menos 16, menos 2 dá menos 18. Como eu disse, vamos isolar o y, então passa todo mundo para lá que não foi y. Então fica menos 3y igual menos 6x mais 18. O y não pode ficar negativo, então vem e multiplico por menos 1. E aí vai ficar 3y igual a 6x menos 18. Pega o 3 agora e passa dividindo. Y é igual a 6x menos 18 sobre 3. Gente, eu não posso só dividir aqui porque é uma subtração. Mas eu posso dividir todo mundo. O y está isolado, já é a nossa função. 6x dividido por 3, 2x. Menos 18 dividido por 3 dá menos 6. E com isso a gente encontra a lei de formação. Tá certo? Do mesmo jeito que nós encontramos lá em cima. Bom, esse jeito aqui é interessante, mas às vezes pode ser mais trabalhoso. O macetezinho só funciona para a função do primeiro grau. Tá joia? Bom, galera, como eu falei, tudo isso aqui a gente vai utilizar no próximo vídeo que eu vou fazer resolvendo questões, tá certo? Então, é isso aí, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Se foi útil em alguma forma, não esquece. Curte, tá? Deixa o joinha de vocês aí que é muito importante, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha. Valeu, gente. Tamo junto.